Rádio GV Gospel. Do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares. Para todo o mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor para todo mundo. Um abração para a turma da Rádio GV Gospel, um abraço aí para a turma que já está, que já está ligadinho com a gente aí, Fernando, Irmanice, um abraço, Irmanice. Obrigado pelo carinho e por lembrar sempre da gente. Um abraço aí para a turma da família, né? Tia Joaquina, tia Damares, tia Iraci, tia do Carmo. Já deve estar online também. Um abraço para a turma toda aí, que Deus abençoe poderosamente. Mais uma boa palavra no 259. Hoje são 27 de julho de 2021, terminando aí o mês de julho. E nós estamos aqui apostos, porque você tem cooperado conosco, tem cooperado com a igreja aqui do Bretas. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pelo apoio da turma aí da Rádio GV Gospel. Deus abençoe poderosamente. Quinta-feira, lembrando que hoje nós temos culto da palavra lá no templo, no santuário, a gente chama de templo mesmo, todo mundo chama templo. Nossa casa ali no bairro Vila Bretas, na rua José Carlos Pereira, 365. Quinta-feira é dia então de estudo da palavra do Senhor, louvor. O Espírito Santo tenha liberdade de nos abençoar, de nos fortalecer, nos edificar pela sua palavra. Amém? Então agradecemos aí a turma, o carinho, a atenção, não só pela boa palavra, mas pelas nossas lives também, no domingo à noite, a partir das 18 horas. Nosso culto, que o Espírito Santo possa enriquecer a sua família, seu povo, a sua nação. Lembrando aí também, do Douglas, da Dalila, a turma que está toda aí, o Altair, meu irmão que deve estar online, e outras pessoas que com certeza estão online que eu não consigo ver ainda. Mas deixa o seu alô aí, seu ok, seu like, para que eu possa te ver, E mandar aquele abração. Abração aí para os pastores que têm nos apoiado também, pastor Fábio, pastor Jim, pastor Edson, pastor Mauro, a turma toda que tem dado aí o seu apoio, E a nossa boa palavra, esse momento aqui de culto doméstico, o objetivo da boa palavra, no princípio, foi, durante a pandemia, de não perder o contato com os irmãos. E depois, virou nosso culto doméstico, esse momento aí de bate-papo, esse momento aí em que a gente aprende e recebe um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então eu agradeço aí carinhosamente, estamos aí praticamente 1 ano e meio, com a boa palavra. Vamos aí até o dia que Deus realmente permitir que façamos essas lives para a gente ter contato com você. Você que está de longe, está fora do Brasil, está fora de Valadares, está de Minas Gerais, obrigado também, nosso muito obrigado pelo seu apoio, pela participação. Amém? Vamos ouvir a nossa mensagem musical então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor hoje, Daqui a pouquinho a gente vai então estudar a palavra do Senhor, mas nós vamos ouvir então a nossa mensagem musical de hoje.
Estás aqui, mudando o destino. Abraço pra Jussiele, pra Rosângela. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só tu és. Ele é grande, Ele é santo, Ele é poderoso. Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que a sua enfermidade. Deus é maior que o gigante que te afronta. Ele é grande e o amor dele por você é muito grande. Declare isso nessa tarde. Grande é o meu Deus, grande
mesmo que a árvore for cortada, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mesmo se a árvore for cortada, ela voltará a brotar. E brotarão os seus renovos. Renovo são os brotos. E talvez você está passando uma estação difícil na tua vida, mas nós profetizamos que a primavera chegou. E a primavera é tempo de alegria, de flores, de florir. Que o Senhor possa florir na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, capítulo 2. Nós vamos refletir sobre todos os 18 versículos, mas para ganhar tempo a gente não vai ler todos. Mas eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Mantenham, por favor, vossas Bíblias abertas. O seu tablet, não sei o que você está usando aí. Certo? Hebreus capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Vou ler alguma. Do versículo 1 até o versículo 5, até o 5º versículo. É a primeira parte do texto. Texto dividido, né? O capítulo são 18 versículos, de 1 a 5. É um tema dentro do próprio, um assunto dentro do próprio tema, e dos 6 ao 18, outro tema dentro do mesmo assunto, a segunda parte do tema. Hebreus capítulo 2, capítulo 2, de 1 a seguir. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos pela sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda vemos todas as coisas que lhes estejam sujeitas. Aí no versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Versículos 16, 17 e 18. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Amém? Parece complexo, né? Mas não é, não. O texto, ele nos traz aqui
palavras, né? Mensagens de edificações, né? De edificação para a nossa vida pessoal. Eu disse que do versículo 1 até o versículo 5 é um tema, é um assunto dentro do tema, melhor. O escritor, nesses 5 versos, ele se ocupa em mostrar que nós não podemos fazer vista grossa, fingir que a salvação não é importante para nós. E ele começa aqui no versículo 1 dizendo o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, a palavra, o evangelho, a palavra genuína, tem sido pregada ao longo dos anos. Ele fala aqui nessa primeira parte seguinte, que ela primeiro foi pregada por Jesus, né, versículo 2, e foi pregada, na verdade, primeiro foi pregada no Velho Testamento pelos anjos. Os anjos aqui não são os seres celestiais, né, no mundo espiritual, mas esses anjos aqui são mensageiros. Temos que ter muito cuidado com a palavra anjo ou ângelo no grego, porque nem sempre a palavra ângelo ou a palavra anjo parece, né, como se tratando dos anjos propriamente dito, mas aqui de mensageiros. Se a turma que pregou o evangelho, né, no esboço do Velho Testamento, se o que eles pregaram, o que eles falaram, o que eles profetizaram em muitos casos, permaneceu firme e condenou, apontou a transgressão, mostrou que é a desobediência e, com certeza, trouxe a retribuição, a paga dos que permaneceram na desobediência. Aí o versículo 3 fala: como nós vamos escapar se hoje nós ouvimos a palavra, se hoje nós recebemos a palavra direta de Deus por meio do Espírito Santo? É lógico que Deus continua usando seus mensageiros, seus pregadores, os que são fiéis à palavra, os que estão baseados, que estão pautados na palavra, no evangelho, na mensagem da cruz, no evangelho genuíno. E então o versículo 3 nos chama: se os anjos pregaram, ou seja, se os mensageiros do Velho Testamento pregaram, os que vieram antes de Cristo, até João Batista pregaram, e permaneceu a palavra, e trouxe condenação, apontou o pecado, e trouxe esperança para os que permaneceram fiéis, aguardando a vinda do Messias. Isso na velha geração, na geração antiga. Quanto mais agora, como nós podemos escapar se nós atentarmos para a mesma palavra agora, a palavra no sentido de ela já aconteceu, ela já se cumpriu em Cristo. Toda a mensagem antiga, toda a mensagem que os anjos, que os homens de Deus ministraram na antiguidade, se cumpriu em Jesus. Se os anjos pregaram e permaneceu, agora o que nós ouvimos pelo próprio Senhor, né, a qual começou a ser anunciada, a mensagem que hoje pregamos, começou a ser anunciada pelo próprio Senhor, e ela foi confirmada também pelos apóstolos, né, pelos nossos ancestrais na fé. Como nós podemos, então, fazer vista grossa ou não levar a sério a mensagem da cruz, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus? Como não considerar, como não viver, como não praticar, como não se entregar ao Evangelho, como duvidar da palavra, como não aceitar a essência desta palavra que nos é transmitida com tanta glória, com tanto poder, com tanta unção? Como que nós podemos rejeitar um evangelho? Se você fizer aí um apanhado, fizer uma introspecção, ou uma retrospectiva mesmo, sentido geral, você vai ver que a sua vida não é mais a mesma. Não pode ser nem comparada com a vida que você teve, né,
antes de chegar, de ser levado no Calvário, ser trazido para o reino de Deus através da mensagem do Evangelho. Não pode nem comparar. Olha as coisas que lhe sobrevieram antes de você ter o seu encontro real com Cristo e confessá-lo como Salvador. Analisa cada ponto da sua vida e você vai ver que você não tem nada de engraçado para contar. Você não tem nada de espetacular nem para se gabar, não tem. Quando você estava antes do Calvário, antes de sermos trazidos para o reino de Deus, o que nos dominava era o pecado. E que graça tem a vida de pecado? Tem gente, eu sei que tem pessoas aí no mundo que se gabam do pecado. Porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu peguei tantas menininhas, eu fiz não sei o que, tomei todas não sei o que e tal, peguei, bati, fez não sei o que, enrolei, trabicolei, enganei. Mas todo mundo que engana é enganado. Todo mundo que engana, lembra de Jacó? Enganou e Deus colocou ele 20 anos para ser enganado, ser solapado pelos enganos do sogro, para ele aprender que não se engana ninguém, não se enrola ninguém, né? Tem gente que na igreja ainda insiste em viver uma vida de malandragem. O que eu chamo de malandragem? Esse negócio de querer ludibriar, né? Porque ninguém está vendo, o pastor está vendo. Gente, não tem nada que não seja percebido. E é claro, o que Deus falou com Davi é o que acontece com todo ser humano. O que a pessoa faz escondida vem às claras. O que nós fazemos, os pecados que nós cometemos escondido, ele vem às claras. Faz parte da justiça de Deus declarar isso. Às vezes a pessoa acha, mas fulano acha, eu fiz isso e eu enrolei fulano. Não enrolou não. Não enrolou não. A mentira, o pessoal do mundo aí fala que a mentira tem a perna curta, acho que ela nem tem perna. Para mim a mentira nem tem perna. Porque o prazo de validade da mentira, ele é muito curto. E tem gente, às vezes, na igreja que faz, porque assim, o pastor não está vendo. O pastor pode estar falando, não quer falar, não quer tratar, porque às vezes até por misericórdia. Puxa vida, coitado do irmão, o irmão acha que está me enrolando. O irmão está mentindo, o irmão faz as coisas, as escondidas, ele acha. O próprio Deus faz a gente sentir. É impressionante, né? Acho que todo pastor, os pastores estão online, a gente sente que o camarada está enrolado, a gente sente que o camarada está... E às vezes, por misericórdia, a gente vai orar, vai clamar a Deus, pedir a Deus, mas a gente sabe que o trem está errado, sabe que a pessoa está errada. E essa afirmativa, num tom aí de indagação, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Essa salvação que foi anunciada, começou lá pelos anjos, foi anunciada, foi pré-anunciada lá no Velho Testamento pelos anjos, pelos homens de Deus, e agora confirmada, anunciada pelo Senhor e confirmada pelos apóstolos e por nós, né? Que não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas vivas. Pastor, viva como assim? Porque nós sentimos a presença de Deus, porque nós sentimos a glória de Deus. Irmãos, é coisa que a gente não pode compartilhar, mas no momento que a gente lê a Bíblia, a gente sente a graça de Deus. No momento que nós oramos, que nós cantamos louvores a Deus, né? Aqueles louvores que têm a responsabilidade com a palavra, a gente sente Deus falando com a gente, Deus falando conosco. Quando a gente entra num culto, num espírito realmente de adoração, de louvor, a graça de Deus se incumbe de falar, de nos edificar. E como fazer vista grossa? Como fingir que nós não estamos enxergando essa realidade? Então nós somos testemunhas, sim. Somos testemunhas vivas de que a palavra da salvação é real. Mas esses crentes são bestas. Eles falam que estão salvos. Gente, não é porque a gente quer ser metido a besta e ser melhor do que ninguém, não. Mas a salvação é algo que pode ser sentido. Aliás, Romanos 8,16 diz o quê? Que o Espírito Santo testifica o meu espírito que eu sou filho de Deus. Olha, o Espírito Santo falando o tempo todo, cobrando quando a gente erra, porque quando nós erramos, o Espírito Santo cobra da gente. Olha, você foi salvo não é para fazer isso não. Você não foi salvo para mentir não. Você não foi salvo para viver essa malandragem religiosa não. Você não foi salvo para viver na vida de pecado não. Pecado tem nada a ver com a sua vida não. O Espírito Santo fala com a gente. Como falou com Davi, né? Com Davi foi nitidamente, né? Ó, Davi,
Deixa eu contar uma historinha para você. Ó. Tinha um camarada que tinha a fazenda dele cheia de ovelhas, né? Um pasto enorme, abarrotado de ovelhas, e chegou alguém para fazer na sua casa. Ele foi fazer o banquete, pegou do vizinho que só tinha uma ovelha. Jesus avisou Pedro: Pedro, você está aí se gabando, se arrogando, deixa eu te contar um negócio. Ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Uai, pastor, é assim? É Deus. Ele manifesta quando você peca, para que você saia do pecado, para que não permaneçamos no pecado. Então, a salvação, o verbo escapar aqui, ele é muito profundo. Escapar no sentido de livramento. Como nós seremos salvos se nós não atentarmos para essa salvação divina, essa salvação de Cristo? E a salvação aqui, não é no sentido da salvação, no sentido da salvação só, da manifestação da graça salvadora, não. Da salvação que acontece, da regeneração, da justificação que acontece no Calvário. Não é só a justificação no Calvário, não. Nós somos salvos o tempo todo. De quê? De pecar. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos avisa. Quando nós estamos fora da linha, o Espírito Santo nos avisa. A salvação, ela é um ato contínuo de Deus em nós, sobre nossas vidas. Por isso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo aqui. Como nós podemos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Grande por quê? Porque ela abrange todos os âmbitos da nossa vida. Vida espiritual, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E essa palavra que o Senhor nos anuncia é por meio da palavra que nos foi anunciada. Tanto pelo velho, como na verdade não foi. Nos é anunciado o tempo todo. Se você é um leitor, por isso nós temos que ler a Bíblia o tempo todo. Por isso nós temos que buscar ao Senhor o tempo todo. Por isso nós temos que procurar viver uma intimidade com Deus o tempo todo. Por quê? Porque é esse processo da salvação que nos livra da condenação neste tempo presente. Por que da condenação nesse tempo presente? Porque quando nós pecamos, no momento que nós pecamos, nós passamos a ficar devedores a Deus. Se nós somos salvos para a santificação, então nós temos que estar atentos o tempo todo. Por quê? Porque se eu não posso pecar, eu peco, o castigo é imediato. A cobrança é imediata. E quando a palavra está cuidando da minha alma, está cuidando da sua alma, da nossa vida, dos nossos corações, ela nos mantém no processo da santificação, porque o processo da santificação é para que tenhamos condições, pela vontade soberana de Deus, de vivermos com Ele, aqui neste tempo presente, porque o céu já começou para nós aqui, né? O céu é a presença de Deus, é a relação com Deus, e vivemos no porvir. É lógico que no arrebatamento nós receberemos um corpo novo. E esse corpo de pecado vai ser tirado de nós, vai ser transformado, será arrancado de nós. O primeiro arrebatamento, a primeira fase do arrebatamento é a transformação dos nossos corpos incorruptíveis em corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Ou seja, esse corpo mortal, essa casa terrestre, será substituído por uma casa celestial. Amém? Então, o versículo 4 e 5, ele completa o versículo 3. Porque Deus, Ele testificou por meio de sinais e milagres e maravilhas, e o dom do Espírito Santo, que são distribuídos conforme a sua vontade. Ou seja, Deus, Ele trabalha o tempo todo para manter a nossa mente, para nos manter cônscios da grandeza da salvação, deste poder envolvente da salvação, dessa graça maravilhosa que opera em nós o tempo todo, não apenas garantindo a nossa vida, não é? Que a nossa vida não é garantida mais apenas pela graça comum, mas pela a nossa relação de vida com Deus, não é? Essa confirmação da palavra de Deus o tempo todo em nós é para que sejamos alcançados pela maturidade de Deus. Então Deus, Ele testifica de várias formas, por sinais, por milagres, maravilhas. Ele fala assim, Deus não opera mais hoje, mas Deus nunca parou de operar. Ele não para de operar na vida do seu povo.
Deus não para de... Aí alguém fala assim, mas Deus não fez milagre, porque eu estou doente até hoje, Deus não me curou. E quem falou que milagres e maravilhas está baseado só na vida física? Está muito mais fundamentado e baseado na vida espiritual, na nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus é um milagre. A sua relação com Deus é um milagre. Milagre por quê? Porque nós somos indignos. Somos indignos do favor de Deus, do amor eterno de Deus. E às vezes nós perdemos tanto tempo. Ah, porque eu estou chateado porque fulano não gosta de mim. Ah, eu estou chateado porque fulano falou mal de mim. Ah, eu estou chateado porque na igreja ninguém me vê. Ah, eu estou chateado porque eu estou aborrecido, eu vou sair dessa congregação, vou para outra, porque ninguém gosta de mim. Meu irmão, não é este o objetivo da sua vida. Nós vivemos, de acordo com Efésios 1, 11 e 12, para o louvor da glória de Deus. A sua vida, a minha vida é para o louvor da glória de Deus. O que importa é o nome do Senhor ser louvado, ser adorado, ser magnificado. Por que importa a Deus? Aí do versículo 6 até o versículo 18, explica direitinho. Porque o amor de Deus manifestado é tão grande, a intenção, o propósito de Deus para a mudança da nossa vida é tão grande, que quando ficou declarado a todos nós que não tem jeito, o homem não é capaz de absolutamente fazer nada, nunca foi capaz de fazer nada depois da queda, para a sua própria salvação. Aí Deus então tomou a iniciativa e enviou seu Filho Jesus. Verso 7, né? Ele foi feito menor do que os anjos, à medida de um homem natural, de um homem comum. Só que Deus o coroou de glória e honra e o constituiu e deu a ele o poder, né, sobre as obras, todas as obras das mãos de Deus se manifestou, na salvação se manifestou através de Cristo. E no versículo 8 fala que Deus então sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Davi havia dito isso, né? Em outras palavras, Davi havia falado isso, né? Ele profetizou isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Ou seja, fica aqui, senta aqui, que eu vou exaltar, que eu vou glorificar o teu nome, vou te coroar de honra e de glória, e o inimigo vai para debaixo dos seus pés. Ou seja, o diabo foi vencido, o diabo está sendo derrotado o tempo todo, a cabeça já foi esmagada na cruz, mas agora pelo poder de Cristo, no Evangelho de Cristo, na vida da igreja, o Senhor está levando a igreja, que é o seu corpo, vencer o diabo, como fez quando ele mandou Moisés. Moisés, segura pela cauda, a cabeça é comigo, mas pela cauda, domina o inimigo pela cauda. Então, do mesmo jeito que foi feito com Moisés, né? A igreja simbolizando Moisés, né? No Velho Testamento simbolicamente por Moisés. Hoje a igreja está fazendo a mesma coisa. Pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, pela manifestação do Espírito Santo, aos poucos a igreja vai tomando a força, porque a igreja do Senhor está, desde o Pentecostes, está crescendo. Alguém olha para a igreja e fala, mas a igreja está fraca. A igreja nunca esteve fraca. Porque eu olhar para a igreja militante, para a igreja de denominação é uma coisa. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, essa permanece firme. Pode cair 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas a igreja do Senhor, ela permanece intacta, porque o Espírito Santo está cuidando dela. Por isso que no versículo 1, versículo 5, nos ensina aqui que nós não podemos fazer vista, principalmente no versículo 3, nós não podemos deixar de atentar para essa salvação que é tão grande, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, não existe outro meio de salvação. Pedro falou em cima do lugar. Pedro falou, porque nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem em qualquer outro lugar, não existe outro nome
Não existe outro meio de salvação a não ser por meio de Jesus. Então Deus sujeitou todas as coisas. E todas as coisas no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo das trevas está sob o domínio de Cristo. Todas as coisas são sujeitas a Ele. Porque, versículo 9, porque Ele, toda a honra e toda a glória a Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, foi conquistado por meio da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte no lugar de todos, no seu lugar. Você já pensou? Você estava condenado, nós estávamos condenados ao inferno. A morte, o inferno é a morte eterna. Estávamos condenados ao inferno. Agora Deus oferece Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar. A morte eterna, o sepulcro de quem morre eternamente, é o inferno. Então preste bem atenção. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, o salário do pecado é a morte, venceu o pecado. Ele morreu ao mesmo tempo no nosso lugar e simplesmente baniu a possibilidade de sermos lançados na sepultura eterna, ou na morte eterna, ou no lago de fogo, que é o inferno. Temos que pensar nisso. Não podemos esquecer isso em momento nenhum da nossa vida. Não podemos ignorar essa realidade, essa verdade. Jesus foi coroado de honra e glória para viver o que nós, por direito, por merecimento, por méritos, deveríamos viver, que é a morte eterna. Não, ele morreu e ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para que nós... Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. O meu pai fazia sempre essa mensagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu falar um negócio. Não tem nada mais importante na igreja do que Cristo, não. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nenhum obreiro, não tem nenhum pastor presidente, nenhum bispo, nem seja lá o que for na igreja, nenhum líder na igreja. Não tem ninguém mais importante do que Jesus. E tem pessoas confundindo isso. Nós não podemos colocar no altar da igreja ninguém que não seja Cristo. Quando muito não representante dele, para anunciar a salvação, a não ser para anunciar a palavra. E às vezes nós queremos invadir o púlpito das nossas congregações, dos nossos santuários, e queremos nos exaltar através dele. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é a diaconisa. Tem gente que se arroga, bate no peito. Não, porque eu sou o pastor. Não, porque eu sou o presbítero. Não, porque eu sou... Meu irmão, você não é nada. Cristo é tudo. Nós não somos nada. Eu costumo dizer para a igreja, há muito tempo que eu não digo isso, não tem problema eu dizer isso online. O pior crente da igreja sou eu, o menor crente da igreja sou eu, o pior crente da igreja sou eu, da congregação onde estou sou eu. Por quê? Porque não adianta eu bater no peito e achar que eu sou o cara, porque eu não sou. Nós não somos, eu não sou o cara, ninguém é. Bom, ninguém deixa no vislumbre físico, humano, porque Jesus é. Se tem alguém que é o cara na igreja, chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, ao nome dele seja exaltado o tempo todo. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Somos apenas despenseiros de Cristo. Aqueles que têm a obrigação de cuidar, de guardar, de ajudar, de abençoar as pessoas que necessitam da glória de Deus, pessoas que precisam serem salvas, pessoas que precisam serem alcançadas pela glória bendita e eterna do Senhor. Lembre-se, Jesus morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, morreu no lugar de todos nós, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas mediante tudo que existe, trazendo muitos filhos à glória. Muitos filhos somos nós. Olha bem que está falando que não são todos os filhos, no sentido de criatura, mas trazendo muitos filhos. Os que foram eleitos antes da fundação do mundo, os que podem crer no nome do Senhor, apenas aos que creem no seu nome.
consagrar-se pelas aflições do príncipe, olha que o príncipe aí está com letra maiúscula, príncipe da salvação deles quem? Da sua, de você, de nós. Deus deu Cristo para nos trazer de novo à vida e nos consagrássemos a Ele por meio de Jesus, o príncipe da nossa salvação. Não é, Simone? Aleluias! Olha bem o versículo 11, porque assim o que santifica como os que são santificados, nós. Olha bem isso aqui, é de arrepiar cabelos para quem tem. Porque tanto o Jesus que santifica como nós que somos santificados, tornamo-nos um no Senhor, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Evangelho, pela mesma palavra, somos um no Senhor, pelo Espírito Santo, somos um em Cristo Jesus. E Jesus desejou isso, é só ler João capítulo 17. Por cuja causa não se envergonhe de chamar-lhes de irmãos. Já pensou nisso? Mesmo sendo fraquinhos como somos, mesmo sendo muitas vezes intransigentes, muitas vezes sendo falhos, o Senhor insiste em nos chamar, nos considerar irmãos. Já pensou, Simone? Já pensou, Rosângela? Já pensou você que está online aí, não estou vendo todo mundo, dá para ver muito rápido aqui. Ele não se envergonha de chamar, por isso nós não podemos nos envergonhar dele. Quem envergonhar de mim, eu envergonharei dele diante do Pai. Se Jesus não tem vergonha de nós, sabe por quê que ele não tem vergonha de nós? Porque nós somos eleitos, porque nós fomos trazidos e justificados na cruz do Calvário, porque nós cremos na palavra do Senhor, porque somos feitos um, porque aquele que santifica está nos santificando para sermos, e todos somos um no Senhor, por esta causa, porque ele tem nos feito um nele, ou ele tem nos reconciliado a ele, ou com ele. Ele não se envergonha de chamar irmãos, porque ele está cuidando de nós. Ah, vou sair dessa igreja porque ninguém me vê. Meu irmão, como assim ninguém te vê? Você está brincando. Está brincando. Isso não é verdade. Ah, estou na igreja porque o irmão me ofendeu. Meu irmão, você está preocupado com a ofensa do outro. Ah, está nessa igreja porque o pastor não é muito chegado em mim. Que pastor, meu irmão? Você tem que entender que você está na igreja porque Cristo te chamou, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te santificou e você é um nele. Somos um no Senhor e Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome, o meu nome. Isso aqui é o Pai falando no versículo 2. Eu anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores na congregação, no meio da congregação. Temos que adorar, temos que louvar, temos que magnificar o nome do Senhor. Né? Provavelmente o autor tenha dito isso também. Eu anunciarei o teu nome a meus irmãos. Quer dizer, pregar a todo mundo, anunciar Jesus, cantar louvores no meio da congregação, dar glória ao Senhor e colocar nele a confiança e se disponibilizar como filhos de Deus, né? O Cristo, ele tem prazer, ele não se envergonha de chamar de irmão, ele anuncia o nome do Senhor, nome do Pai, nome do Senhor a nós, os seus irmãos. Nós recebemos a palavra do Senhor, como temos a responsabilidade de anunciar também aos outros que ouvem, que recebem. E Deus está sempre conosco, na pessoa bendita de Cristo, através do Espírito Santo. Versículo 14, visto que como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. O diabo foi aniquilado. Porque eu estou com medo do diabo, porque o diabo porque a maldição do diabo vai pegar em mim, meu irmão. A morte foi aniquilada. O que tinha o império da morte, que é o diabo, preste bem atenção no versículo 14, vou ler de novo. E visto que como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, a natureza humana, e morreu pela morte, ou seja, ele morreu para aniquilar o que tinha o império da morte. Quer dizer, o diabo tinha o império da morte, ele aniquilou. O diabo não tem poder sobre a sua vida, não. O diabo não tem poder sobre a vida de nenhum de nós.
Essa é a alegria, essa é a nossa garantia. Jesus toma conta de nós o tempo, de cada um de nós o tempo todo. Olha o versículo 15 corroborando e confirmando. E livrar-se a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós éramos escravos do diabo, mas não somos mais. Você era escravo da terra, você estava sob o domínio do reino das trevas, mas não está mais. O Senhor aniquilou o diabo, aniquilou o poder, pisou na cabeça do inimigo para declarar, decretar a nossa vitória. Somos livres em Cristo. Somos livres para viver para Cristo. Não profane essa liberdade fazendo a vontade da sua carne, fazendo a vontade de homens, vivendo por causa de homens. Tem crente na igreja, tem crente, tem pessoas que estão na igreja, meu Deus, misericórdia. Eles vivem à mercê de outras pessoas que estão na igreja. Isso é incrível. Ah, porque eu estou chateado, porque na igreja o irmão fez isso, eu não gostei. Meu irmão, nós não estamos na igreja para gostar ou deixar de gostar de nada. Nós estamos na igreja para servir o Senhor, para engrandecer o nome bendito e eterno do Senhor. Se o irmão fez errado é porque ele está precisando da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Se o irmão, mas o irmão é rebelde, ele está precisando de libertação, ele ainda não foi justificado, talvez ele não foi justificado ainda, ou talvez ele foi justificado, mas não foi despertado ainda, não foi discipulado, não foi trazido à vida ainda. Tá como aquele camarada lá, né? Aquele camarada que o bom samaritano despertou lá no meio do caminho. Talvez o irmão tá perturbando você lá na igreja, sabe por quê? Porque você ainda não assumiu o seu lugar como o bom evangelista e foi lá como o bom samaritano, ou representando o bom samaritano que é Jesus, e despertou a pessoa e trouxe ele à vida. Ele está desmaiado espiritualmente, está sem vida espiritualmente. Tem pessoas que estão na igreja e estão espiritualmente mortas. Estão totalmente distantes da realidade, não entendem a Bíblia, não compreendem a Bíblia, são improdutivas, não fazem nada na frente de Deus, não querem trabalhar, são omissos em todos os sentidos. Não vamos brigar com essas pessoas, vamos trazer, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar a vida, pedir força e unção, sabedoria na palavra, trazer essas pessoas. Quem sabe esse irmão que está dando trabalho na sua igreja é apenas uma pessoa desmaiada. Ela está apenas espiritualmente desmaiada à beira do caminho, porque foi espancada pelo inimigo. Se foi espancado pelo inimigo, então cabe a mim e a você, ou cabe a nós, né, de lavá-lo com vinho, passar azeite nas feridas dele, porque tem gente ferida na igreja, muita gente ferida na igreja, e trazê-los para a igreja aqui é a presença do Senhor, para o hotel, e pagar a conta dele. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de vida espiritual. Tem gente na igreja que está ferido, tem gente na igreja que está magoado, tem gente na igreja que está ofendida às vezes por pessoas dentro da própria igreja. Aí essa pessoa começa a trabalhar, porque tem gente assim, tem gente que é ofendido e ele se recua, ele se retrai. Tem gente que é ofendido e ele parte para cima, depende da natureza da pessoa. Na igreja acontece isso, e tem gente na igreja que está ferida. Foi ferido pelo pastor, foi ferido pelo presbítero, foi ferido pelo diácono, foi ferido por outro irmão. E ele começa a dar problema na igreja, ele fica retraído, tá vendo que irmão não vale nada, que irmão não presta. Meu irmão, não é isso não. Cristo vive em nós, então nós somos representando o bom samaritano. Ele nos livrou da morte para salvar. Nós somos instrumento de salvação, não de juízo e nem de derrota de ninguém. Ah, eu estou na igreja que eu vou arrebentar com fulano. Não é isso não, para aí, calma aí. Nós já fomos libertos da servidão do diabo. O diabo não manda mais na gente, não domina mais a gente não. O que nós temos que fazer? Nós somos representantes de Cristo, nós temos que salvar. Para que você está alterando a voz? Por que você está brigando? Por que você está desprezando o irmão, a irmãzinha lá? Por que você está rejeitando? Porque ele errou? O que você fez por ele? Qual foi a sua atitude? O que Jesus ensinou? Se você viu seu irmão pecar, vai a ele. Não conseguiu? Volta e pede ajuda. Vão lá ajudar, vão lá salvar o irmão. Porque se você salvar o irmão, tirar o irmão do pecado, você vai amontoar a brasa sobre a cabeça dele. Ninguém pensa nisso, ninguém preocupa nisso. Mas nós fomos salvos para isso. Olha o versículo 16, 17, 18 para encerrar. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou quem? A nós.
Nós quem? Nós que somos descendência de Abraão. Como assim descendente de Abraão? Eu não tenho sangue semita. Talvez você não tenha o sangue semita. Como assim descendente de Abraão? Descendentes de Abraão são os que creem no Evangelho, os que esperam em Cristo, os que creem na mensagem da cruz. Nós somos a descendência de Abraão. E ele não tomou de anjos. Ele não tomou o grupo de anjos para fazer o que nós deveríamos estar fazendo. Amando, cuidando. Temos a obrigação de cuidar uns dos outros. Temos a obrigação de abençoar os outros. Ah, eu estou com raiva do irmão porque ele me ofendeu. Eu estou com raiva de ninguém. Não cabe sentimentos pejorativos em nós não. Em nosso sistema de vida, não. Ah, eu estou com raiva da minha esposa porque ela não fez do meu jeito. Ah, eu estou com raiva do meu marido porque, meu irmão, nós não. Você não, eu não. Nenhum de nós não. Nós somos tirados das trevas pelo Filho e trazidos para a maravilhosa luz do Filho Jesus Cristo. Nós somos descendência de Abraão, nós somos os que creem no Senhor. Por isso, verso 17, convinha que em tudo fôssemos semelhantes aos irmãos, para ser, olha bem o que eu acabei de falar, misericordiosos e fiéis, para ser misericordioso e fiel, está falando de Jesus. Somos sacerdotes naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Ou seja, Jesus foi feito semelhante a nós, os que creem, estou falando na forma humana, para mostrar que nós somos também filhos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, e assim como ele foi misericordioso e fiel, somos sacerdotes naquilo que é de Deus, para expiar o pecado no mundo. Olha o verso 18. Nós também precisamos sermos uns dos outros. Porque naquilo que ele padeceu sendo tentado, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Você não pode ajudar aquele irmão fraco da igreja? Se você foi ajudado, auxiliado, você não pode perdoar o irmão que te ofendeu na igreja? Se Jesus perdoou o seu pecado, que é muito maior, a sua ofensa, falando na terça-feira aqui, muito maior do que, porque fulano falou mal de mim. Você não só falou mal de Deus, sendo inimigo dele, como você o rejeitou. Você não gostava de Deus, você não gostava da igreja, você não gostava da Bíblia, você não gostava do Evangelho. E mesmo assim, sendo inimigo de Deus, ele foi lá e te abraçou e nos trouxe até o Calvário e ainda nos justificou. Ou seja, declarou inocente. Já pensou? Você pegar o seu inimigo e falar assim, olha, a partir de hoje você não precisa mais ficar com raiva de mim, chateado comigo, se eu te ofendi, me perdoa, mas vem pra cá, vamos viver juntos, vamos viver um amigo, vamos ser parceiros, vamos ser irmãos. Você já chamou seu inimigo para ser seu irmão em Cristo? Não? Você fica falando mal dele, querendo vingar dele, na igreja, aquele irmão fraquinho, caído, você... Meu irmão, Cristo fez isso por você, Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Nós temos que atentar para esta tão grande salvação, para esses detalhes interessantes e importantes da nossa salvação. A salvação não é só falar que aceitei Jesus como Salvador, não, que apesar de ninguém aceitou foi nada. Nós fomos aceitos pelo Senhor Jesus, nós fomos trazidos pela graça salvadora, pela graça misericordiosa do Senhor, fomos trazidos pelo sumo sacerdote e reconciliados com Deus. Faça o mesmo, façamos o mesmo. Não gosta de você? Conquista essa pessoa. Aliás, na quinta-feira passada, eu falei, acho que no domingo à noite eu falei também um pouquinho, fiz menção disso. Quinta-feira passada, no estudo lá com a igreja, falei que perdão não é eu falar, meu irmão, me perdoa não. Perdão é reconciliação. Se não houve reconciliação, não houve perdão. Deus não cai nessa não, tá? Eu te perdoo, mas você fica para lá, eu fico para cá. Não houve perdão. Perdão é reconciliação. Eu entendi isso na mensagem domingo de quinta-feira passada, no culto da noite, não na boa palavra, mas no culto da noite eu entendi isso. Que perdão é reconciliação. Deus, a prova maior de que Deus nos perdoou e que Ele nos reconciliou. Como eu sei que Deus me reconciliou? Ele recebe a sua oração, Ele responde às suas orações, Ele recebe o seu louvor, os nossos louvores, Ele nos abençoa por meio dos louvores, Ele nos faz entender a sua... Você está entendendo a palavra? Se você está entendendo a palavra nessa manhã, dê glória.
Dê glória a Deus, por quê? Porque a palavra só é revelada aos filhos. E se você está entendendo a mensagem do Senhor, ou aqui agora na Boa Palavra, lá durante o culto, isso é uma prova insofismável, uma prova que incontestável de que você é realmente filho de Deus. Se você consegue compreender a mensagem de Deus, isso por si só é uma prova de que você é filho, que você é irmão, que você é filho de Deus e irmão, co-irmão, irmão com Cristo. Somos irmãos de Cristo. E Ele pagou pela minha vida, e Ele pagou pela sua vida, e Ele pagou pela vida de todos nós. Amemos uns aos outros, porque nós somos amados pelo Senhor. Somos recebidos pelo Senhor. Que a graça bendita e eterna do Senhor nesta manhã possa pairar sobre todos os nossos corações. Que a sua casa seja abençoada, que o seu lar seja abençoado, que a sua vida com Cristo seja abençoado e seja próspero também. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado nesta manhã pela boa palavra. Que esta palavra possa calar em meu coração e que possa produzir os frutos necessários e requeridos pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, ou por sermos alcançados por essa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Nós oramos, Pai, te adoramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos crescer, precisamos produzir, precisamos, meu Pai, sermos alcançados cada vez mais por essa perfeição maravilhosa do Senhor. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Entre, por favor, lá no YouTube, inscreva-se, toque o sininho e vai lá e compartilhe para todo mundo. O Facebook, compartilhe para todo mundo. Espero encerrar ali, vai compartilhando. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ficar no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós, né? Que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor sempre. E que domingo às 18 horas estejamos juntos para louvar, bendizer e magnificar o nome bendito e eterno do Senhor. Obrigado mesmo por ter estado conosco nessa manhã. Deixa o seu like aí, tá bom? E obrigado é a turma da Rádio EV Gospel. Obrigado. Um abração para todos aí, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida, a minha. Um cheiro para vocês também aí, para você, tá, Simone? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa guardá-la, né, Simone, todo mundo aí, né, a Jussiele, a turma toda que eu não estou vendo aí, né, o Douglas, a tia, a Dalila, a tia do carro e todo mundo aí, tá bom? Né, os parentes aí, tia Iraci, um abração. Doido para ir no Rio para ver a senhora, viu, tia? Ver a senhora, ver a tia Damares, o tio Jorge, a turma toda aí. Né? Deus vai controlar essa pandemia mais hoje, mais amanhã, e a gente vai poder ficar livre para rever essa turma aí que nós amamos tanto. E também vocês podem vir a Valadares e estar conosco aqui. Amém? Um abração, um beijão para todo mundo aí. Até domingo às 18. E enquanto isso você vai orando pela minha vida, pela vida de todos nós. Amém? Até mais ver.